Minha opinião, Lu, eu já falei disso um pouquinho em outras ocasiões, é que muito difícil do Bolsonaro escapar dessa, né? Para mim, ele vai ficar inelegível, mas isso não quer dizer que eu concorde com essa decisão. E aí, vamos aos fatos, né? Eu sei que a gente já debateu muito aqui no primeiro bloco, mas, na minha opinião, tem muito mais peso na decisão a questão política. A decisão, para mim, é muito mais política do que técnica. Ah, Poit, mas tem política em tudo na nossa vida. Tem. Mas em algumas coisas parece que são dois pesos e duas medidas. A gente em que sentido, a gente falou aqui, por exemplo, dois pesos e duas medidas, como foi falado no primeiro bloco, né, da questão da presidente Dilma, né, do que aconteceu, da questão do presidente Bolsonaro, de um crime de responsabilidade fiscal contra uma fala. Essa fala não foi em período eleitoral. Apesar disso, o próprio Raul, o ministro que votou contra a decisão, disse que ele poderia até incorrer em algum crime eleitoral, mas simplesmente torná-lo inelegível por 8 anos, Lu, eu vejo como uma decisão muito mais política diante de falas, provocações indevidas, posturas indevidas de um presidente, eu não nego isso, mas que não levariam a uma inelegibilidade. Pronto, ficar inelegível. Aproveitando essa fala aí, que você travou a língua, para eu poder te perguntar, em que sentido decisão política? Porque tem dois elementos que estão se colocando aqui no debate, que uma é a eleição para presidente, a próxima eleição. E a outra é o argumento da defesa de Bolsonaro, que é uma decisão ideológica tentando caçar toda a ideologia bolsonarista. Em que sentido você está querendo dizer que é uma decisão política? Para mim, Lu, eu não acho que seria algo de caçar toda a ideologia bolsonarista. Mas é aquele negócio, o Bolsonaro, sabe aquele negócio? Pô, pediu, né? Ficou provocando, sempre afrontou, sempre falou tudo que pensava do jeito dele. E essa postura dele, muitas vezes, na minha opinião, indevida, porque você não pode comprar todas as brigas a todo momento, tem que escolher a briga que vai tomar. Vai arrumando inimigo, Lu. Vai arrumando inimigo. Quantas vezes ele não enfrentou, seja o STF, seja o TSE, quantas vezes não enfrentou a questão da urna? Só que desconfiar da urna, Lu, quantas pessoas não fizeram? Sejam cidadãos que não são políticos, sejam políticos, vai caçar todo mundo. Quantos políticos não colocaram falas, Lu, piores do que o Bolsonaro nessa reunião com os embaixadores? Ah, Poit, então você apoia o Bolsonaro ter feito essa reunião com os embaixadores e ter colocado em xeque ou questionado o sistema eleitoral? Eu não apoio, eu não faria isso, porque eu escolho as brigas que eu vou comprar. Num país tão extremado assim, se você quiser tudo do jeito que você quer, e aí falando com você aí do outro lado da telinha, poxa, dificilmente você vai conseguir. Vamos escolher as brigas? Então, na minha opinião, Lu, esse fato de sempre enfrentar, sempre caçoar, sempre estimular, sabe, algo contra, o Bolsonaro está colhendo agora, na minha opinião, como uma decisão política indevida, porque ele não deveria se tornar inelegível.